quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. No verso do 28 até o 30. É uma passagem bem conhecida, acredito que você já deva ter lido ou ouvido algo a respeito. Mateus capítulo 11, e o verso 28 até o 30. O texto diz assim, olha: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? O tema da mensagem: paz e alívio. A vida realmente é pesada às vezes, né, irmãos? Ela traz um peso sobre nós e às vezes a gente fica até com dificuldade de carregá-lo, né? As consequências do pecado na humanidade, as lutas que enfrentamos, as batalhas diárias, elas muitas vezes nos tornam, né, a vida pesada para nós. O pecado, ele lança sobre os ombros da humanidade um fardo extremamente pesado. E Jesus, ele sabia muito bem disso. Por isso é que o tempo todo nós vamos ver Jesus, né, ele nos convidando, né, aconselhando-nos a voltar para o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. Lugar esse preparado para o Pai, que nos proporcionaria leveza, descanso, esperança, em meio a tudo isso, aos caos que nós enfrentamos diariamente. E no texto que lemos, nós vemos Jesus, ele se auto-indicando como alguém que nos traria paz e alívio em meio a tudo isso. O capítulo 11 de Mateus, Jesus estava ministrando na região da Galileia, realizando ali ensinamentos, milagres, proclamando o reino de Deus. E é um trecho bem significativo do Evangelho, porque ele nos oferece insights, né, sobre a autoridade de Jesus, a preeminência de João Batista como precursor do próprio Jesus. E ele destaca também a importância, né, dele como o Messias, né, propriamente dito. E ele traz ali um convite, ele faz um convite divino para descansarmos nele, ou seja, a oportunidade para considerarmos e correspondermos com a mensagem transformadora que Jesus ele poderia lançar sobre as nossas vidas. Ele estava naquele contexto, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela serve tanto para aquele tempo quanto para hoje. Nós somos atingidos pela palavra de Deus. Todos os dias nós somos confrontados com a palavra de Deus, porque Deus ele sempre está buscando, né, o envolvimento, o relacionamento com o homem. É nós que muitas vezes nos afastamos dele. E considerando o fato de que o homem se afastou de Deus e saiu da sua presença, eu quero que você faça hoje uma reflexão na sua vida. Faça uma autoanálise, né? Não precisa responder, não precisa se esboçar. É só você e Deus. Faça uma análise de quando você veio para Jesus. Lembra aquele dia que você teve um encontro com Cristo? Qual era o seu estado? Qual era o momento e a situação que você vivia? Quando nós viemos para Jesus, no caso da conversão, né, o primeiro contato com a fé, com a palavra, ou até mesmo depois, já sendo cristãos. Nossa, pastor, mas por que eu sendo cristão vou para Cristo de novo? Como que isso acontece? Porque perceba que o momento que nós nos aproximamos de Jesus, geralmente é um momento que nós precisamos. É um momento em que eu e você se damos conta de que nós não temos condição nenhuma de fazer aquilo que muitas vezes nós pretendemos fazer, ou aquilo que muitas vezes é necessário fazer, mas nós não temos condições. Nós já buscamos recursos,
já buscamos tudo o que nós podíamos, os esforços foram esgotados, e nós, então, nos aproximamos de Jesus. Porque no decorrer da caminhada da fé, irmãos, nós invertemos o real motivo de estarmos em Cristo. Nós acabamos nos acostumando com a ideia de ser servido. Porque nós viemos para Cristo baseado em uma necessidade, talvez possa ser que de imediato, ou no tempo de Deus, ela foi correspondida, e pelo fato de muitas vezes nós recebermos de Deus aquilo que nós precisávamos e precisa, nós acabamos acostumando com esse fato, com essa ideia de ser servido. E aí nós adulteramos a essência do Evangelho e esquecemos que os servos somos nós. E que Ele é Senhor. Entende? Nós precisamos entender que muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas e nós vamos ter que passar por elas, independentemente estando em Jesus ou não. E que o cristianismo é muito maior do que as minhas necessidades pessoais. Muito maior, talvez, do que pagar as minhas contas, né, do que aquilo que eu almejo alcançar, os meus problemas relacionais, ou seja, as minhas necessidades. Cristianismo é muito maior do que simplesmente resolver os meus problemas. E um erro grave que nós cometemos é que quando nós chegamos no cristianismo, nós colocamos como prioridade todas essas coisas. E esquecemos de priorizar aquilo que é mais importante. Jesus. Jesus é mais importante do que todas essas coisas. Jesus é o tema principal da Bíblia. É Ele que nós devemos priorizar na nossa vida. É a pessoa que mais nós devemos estar com ela. É quem mais nós devemos conhecer. É quem mais nós devemos nos relacionar. Jesus é o sensus plenior, é o sentido completo, o significado mais profundo de todas as Escrituras. É aquilo que mais nós devemos priorizar na nossa vida. Mas nós invertemos tudo isso, porque nós acostumamos com a ideia de ser servido. Porque nós viemos para Cristo basicamente baseado numa necessidade. Salvo as exceções daqueles que nascem no berço cristão, que crescem dentro de um ambiente cristão, mas isso não significa que nós estamos perto de Jesus. As circunstâncias da vida, os problemas que enfrentamos, irmãos, eles têm que ficar em segundo plano. Eles têm que ser secundários na nossa vida. Nós precisamos entender que confiar em Deus é muito mais importante do que talvez confiar nas nossas condições. Sabe? Nós precisamos entender que se confiarmos em Deus, os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos medos, eles precisam ser lançados sobre Jesus. Lançados na pessoa de Jesus. Porque Deus está muito mais preocupado com você do que com os seus problemas. Deus está muito mais preocupado comigo do que com os meus problemas. A ideia mais importante, né, o real motivo de Jesus morrer na cruz foi para nos salvar. Entende? Então, e nós estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquilo que muitas vezes tira a nossa paz. Mas, antes de apresentar os nossos problemas para Deus, nós precisamos nos apresentar para Ele. Você já apresentou para Ele? Você já se apresentou para Ele? Ele te conhece? Você tem se relacionado com Jesus? Estar em Deus, irmãos, é o melhor lugar para decidirmos o nosso destino, tanto terreno quanto eterno. É o melhor lugar. Só Deus pode nos orientar e nos ajudar a evitar passar por muitas coisas desnecessárias
resultado de desobediência e que não faz parte do propósito de Deus na minha e na sua vida. É só Ele. E corroborando com o estar em Deus, nós também precisamos obedecer a Deus. Demonstramos estar em Deus quando a nossa vida ela é pautada na palavra. Quando a nossa vida é o executar da vontade de Deus, é quando somos resultados da palavra, revelando a nossa transformação, a nossa nova vida a partir de Cristo. É na prática que nós demonstramos isso. Não é simplesmente na teoria, nas palavras bonitas. Não, eu preciso praticar tudo isso. Porque a minha transformação, o meu estado em Cristo, ele só é revelado a partir do momento que eu vivo a minha vida baseada na vontade de Deus. Por mais que as adversidades elas venham sobre nós, de boa parte delas nós somos protegidos. E Deus ele permite somente o necessário. Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que com a resolução dos nossos problemas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que com a resolução dos nossos problemas. Jesus ele veio para nos salvar, entenda isso, e não para resolver problemas. Enquanto nós ficarmos com essa mentalidade superficial de que Jesus é apenas um servo, que nós esfregamos lá a lâmpada mágica, né, a Bíblia, e lá eu abro e os meus desejos são realizados, aquilo que eu preciso vai se realizar. Esquece, nós estamos rasos no cristianismo. Bênçãos de Deus é consequência e não causa. Ela não pode ser causa na minha vida. Ela precisa ser consequência. A causa maior de nós estarmos aqui tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Deuteronômio 28, 2 diz: e virão sobre ti estas bênçãos, e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Ela é consequência de obediência. Mas apesar de tudo, Jesus nos convida a viver uma vida de alívio e obediência, nos oferecendo trocar o nosso fardo pesado do pecado pelo um fardo mais leve da salvação. Por isso é que Ele nos convida a viver um novo tempo, um tempo de alívio, um tempo de descanso. Então, o que devemos fazer para desfrutar desse alívio que Deus ele nos proporciona? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar aqui para vocês que o que nós devemos fazer para desfrutar desse alívio de Deus é ir até Jesus. Essa é a mensagem, é a fala dele: vinde a mim. Todos vós que estão cansados, algumas traduções falam oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Precisamente isso foi dito por Jesus com a intenção de revelar-se a si mesmo como doador da salvação. Jesus ele se preocupa muito mais com a nossa vida espiritual do que com a nossa vida terrena. Precisamos ir até Jesus, precisamos nos aproximar dele. E muitas vezes nós estamos apenas dentro da igreja, fazendo parte de uma comunidade, servindo uma religião, e achamos que estamos perto de Deus. Esse é o nosso pensamento muitas vezes, irmãos. Nós estamos apenas dentro de uma igreja, fazendo parte de uma religião, achando que estamos perto de Deus. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas longe de Deus. É uma realidade. Estamos sendo útil para a comunidade, cumprindo a religiosidade, ao passo que estamos sendo inúteis para Deus, vivendo uma vida de desobediência. Entende? Eu cumpro as minhas obrigações, eu faço aquilo que, né? Mas talvez eu possa estar sendo útil para a comunidade, para a minha família, para os amigos mais próximos, para os entes queridos. Mas tudo isso muitas vezes é obra morta diante de Deus. Porque eu tenho uma vida de desobediência.
A religiosidade, ela nos afasta de Deus, irmãos. Mas como saber se eu estou vivendo apenas na religião? Os sintomas são vários, né? Tem vários sintomas, mas eu ressaltei alguns aqui só para a gente compartilhar aqui e conversar nessa noite. Quando eu cumpro as minhas tarefas e os serviços que me foram confiados, mais do que a vontade de Deus. Isso é um sintoma de religiosidade. Eu cumpro aquilo que me confiam mais do que a vontade de Deus. Quando a comunhão e a presença nos cultos passa a ser apenas um ponto de encontro social. Quando eu venho para a igreja mais para ver pessoas do que para ver Deus. Quando Jesus não faz parte da minha rotina diária. Quando os entretenimentos são mais importantes do que as reuniões que me edificam e que me faz crescer. Tudo que provém do convívio cristão, irmãos, tudo que é projetado é pensando em edificação da igreja, dos irmãos. Sabe, mas quando eu desvalorizo tudo isso, quando eu deixo isso de lado e dou atenção a outras coisas, isso também é sintoma de religiosidade. Quando o culto não faz mais sentido algum para a minha vida, a não ser um compromisso rotineiro do domingo. Isso é um sintoma de religiosidade. Ele não faz mais sentido nenhum, é apenas um compromisso. Ele virou uma rotina para mim. Então eu tenho que estar no culto no domingo. É meu compromisso. Vinde a mim, esse é o convite abrangente de Jesus a todos aqueles que de maneira humilde reconhecer a sua necessidade espiritual em Deus e sua condição pecaminosa e a necessidade de progredir no caminho que conduz de volta a Deus. Ele nos chama a sair desse ambiente para uma vida mais perto dele, para uma vida de intimidade, de relacionamento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aquele amor de dedicação, de empenho, sabe? Que você quer fazer tudo, que você quer participar de tudo, que você ama estar na casa de Deus, que você não vê a hora de chegar o dia para você encontrar os seus irmãos, mas não de maneira religiosa, porque aquilo arde no seu coração. É um desejo que você tem de estar presente, de participar, de estar em comunhão, de estar em oração, de estar buscando, de estar crescendo. João 6,37, o texto diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. O convite, irmãos, de Jesus é para irmos como estamos, mas nós não devemos permanecer. Por quê? Porque a vida com Deus é uma constante transformação. A vida com Deus é uma constante obra. O caminho que nos leva a Deus é Jesus, Ele mesmo disse. Então, ir até Jesus é reconhecê-lo como Senhor, é assumir de fato a nossa identidade cristã e começarmos a caminhar para mais longe do pecado e para mais perto de Deus. Essa é a ideia do vinde a mim. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais audível eu vou ouvi-lo. A sua voz será mais audível, sem barulhos, sem ruídos. Sabe quando a pessoa está longe de você e ela está falando alguma coisa para você e passa carro, passa ruído, faz... E você, não estou escutando. É assim a nossa vida espiritual quando nós estamos longe de Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais audível será a sua voz. Por isso Jesus ele fala, vinde a mim. Ele não está falando, entende, irmãos? Ele não está falando simplesmente do peso, da situação difícil que eu estou enfrentando. Não. Eu acho que aqui tem algo muito mais importante, muito mais relevante para a gente considerar em meio a tudo isso. E apesar da igreja representar o corpo de Cristo, tem muitos membros fora do corpo, desconectados,
E um membro, quando ele é separado do corpo, ele apodrece. Ele morre. O compromisso com Deus, irmãos, o estar em Deus, a comunhão com Ele, com os irmãos, é o que nos torna parte do corpo. Porque se isso não for algo que nós vivemos, não faz sentido. O que torna a vida pesada e nos deixa cansado é o fato de estarmos longe de Deus, carregando uma bagagem cheia de pecado e consequências que acumulamos ao longo da vida, mas que nós não queremos abrir mão, muitas vezes. Aí você fica o tempo todo, a vida inteira, carregando, arrastando todo esse peso. E Jesus, Ele está nos dando condição de desprender de tudo isso. Olha, vinde a mim. Vinde a mim. Todos, está cansado, está sobrecarregado. Também o fato de viver subjugado pela religião, carregando nos ombros um fardo pesado de exigências, imposições, que mais prejudica do que alivia. Tem muita gente vivendo assim, como se fosse penitências. Muitos preferem viver assim do que ir até Jesus e aliviar o seu peso, o seu fardo. Vinde a mim. Jesus faz um convite, irmãos, a todos nós para deixarmos tudo isso e ir ao seu encontro e nos submetermos ao seu governo, à sua autoridade. Haja o que houver, custe o que custar. A vida com Deus, ela é baseada em renúncias. Você tem que abrir mão de muitas coisas que não condiz com a vontade de Deus. Se não houver um rompimento na nossa vida, nesse aspecto, nós vamos continuar longe de Deus. Eu não sei até quando. Mas que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos capacite, Deus ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração todos os dias, para que nós entendamos a realidade do cristianismo. O que é ser um cristão, o que é fazer parte da igreja, o que é ser um recebedor, o beneficiário da salvação que Jesus proporcionou para nós. Vinde a mim. Nós precisamos ir até Ele. Amém, queridos? Um segundo aspecto aqui que nós devemos fazer para aliviar aí a nossa vida é ser guiado por Jesus. Olha lá, tomai sobre vós o meu jugo. As pessoas às vezes confundem um pouco o jugo, né? Porque acham que é alguma coisa que carrega nas costas, tem a ver com fardo, jugo, parece que é a mesma coisa. Mas o jugo era uma peça de madeira que era colocado sobre o boi e através dela, né, o boi era atrelado à carroça ou ele era guiado, conduzido. Isso é jugo. Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquilo que controla, é aquilo que direciona, é aquilo que governa. Jesus, ele está disposto a cuidar de nós ao ponto de conduzir as nossas vidas, de nos guiar, de nos controlar. Ele quer pegar na minha e na sua mão e conduzirmos a uma nova realidade. A partir do momento que vamos para Jesus, nós temos que entregar a nossa vida no seu total controle. Entende? O apóstolo Paulo, ele fala, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós temos que entender isso. Jesus é Senhor, então Ele tem poder de mando. Ele é a autoridade maior. A vontade predominante, aquela que tem que prevalecer, é a de Jesus. E não a nossa. No contexto histórico da passagem, Jesus também aponta para o jugo da lei. Estando carregados de fardos pesados por conta do pecado, ficava ainda mais sobrecarregado por conta do jugo da lei. Por quê? Porque o povo era forçado, né, e conduzido pelo jugo do pecado. Eles passavam a cumprir e obedecer de maneira forçada
todo tipo de ritos, cerimônias e tradições. Então, além do povo estar sendo conduzido e direcionado pelo jugo do pecado, ainda vinha e colocava mais um, o da lei. E aí o povo ficava, sendo forçado a obedecer tudo isso. Onde, por meio da religião, irmãos, eles eram forçados a viverem essas práticas. Porque seja qual o jugo estiver sobre a sua vida, é ele que te conduzirá. Eu não sei qual é. Você o sabe. Agostinho e outros pais da igreja falavam do jugo de Cristo como se fosse uma pena de ave. Olha só. Ele diz assim, o jugo de Cristo não nos derruba no chão, mas nos torna capazes de alçar voos até o céu. Diferentemente do jugo do pecado, da religião que nos oferece, o jugo de Cristo é bem mais leve do que os outros jugos, porque o jugo de Cristo não requer de nós sacrifícios, e sim obediência, porque o sacrifício ele já foi feito pelo próprio Jesus. Então nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos confiar em Jesus, porque só Ele pode nos aliviar. Só Ele pode tirar todo tipo de jugo que nos conduz a uma vida pesada, colocando em nós o seu jugo, para nos conduzir a um caminho melhor, de maneira mais leve. Eu não sei o que controla a sua vida, o que tem te direcionado. Mas saiba de uma coisa, Jesus, Ele quer nos guiar. Ele quer nos conduzir. É isso que Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Deixa eu controlá-lo. Deixa eu te conduzi-lo. Deixa eu guiar você. Porque os caminhos que Ele vai te levar são caminhos bem melhores, irmãos. Bem melhores. E terceiro e último lugar, para não ficar muito extenso, nós precisamos confiar em Jesus para encontrar descanso. Amém? O descanso aqui, a palavra Shabat no hebraico, nós estamos no grego aqui, mas a palavra descanso também é Shabat, tem a ver com sábado, né? O descanso aqui oferecido por Jesus não tem a ver com isenção de problemas, mas de alívio e tranquilidade em saber que tem alguém cuidando de tudo. Então nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos entregar o controle da nossa vida para Ele e descansar. E isso que Ele quer. Porque o controle aqui, o confiar em Jesus, ou melhor dizendo, ele tem a ver não com isenção de problemas. Não é que seus problemas vão acabar, que tudo vai ser solucionado. Não. É que Ele vai trazer paz, tranquilidade, em saber que Ele está no controle. Ele fala assim, deixa que eu cuido, fica tranquilo. Está tudo no meu nome, né? Está tudo sob o meu controle, não precisa se preocupar. Confia. Entrega o controle para Jesus. E confia nele. Sabe o que é isso? Esse descanso é estar em paz em meio à guerra. É descansar no Senhor. Sabe, foi dito aqui. Jesus ele falou assim, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E não vou-la dou como o mundo dá. Porque é uma paz que excede todo o entendimento, como foi falado aqui hoje. Porque é uma paz onde o estado da minha paz não depende das circunstâncias, mas da minha confiança no Senhor. Eu não preciso estar em paz circunstancialmente para ter paz de Deus no meu coração. Eu apenas preciso confiar em Deus, para que essa paz venha habitar no meu coração e em meio às tribulações, em meio às adversidades da vida, em meio aos problemas que nos afligirão, que baterão na nossa porta, nós poderemos ter paz.
Essa é a paz. Nós não descansamos em um dia, nós não descansamos em algum momento, nós não descansamos num lugar, nós descansamos numa pessoa, e a pessoa de Jesus. Esse era o embate de Jesus com os fariseus, com os saduceus, porque eles questionavam o sábado. Jesus fala, Ele é Senhor do sábado. Ele é o descanso. Jesus é o nosso descanso, é nele que a nossa alma é capaz de encontrar paz para descansar. E com a expressão descanso para a vossa alma, provavelmente Jesus indica descanso para o homem no sentido completo, físico, mental e espiritual. Porque salvação dada por Deus, proveniente da aceitação de Cristo, fatalmente a vida do indivíduo ela melhora de maneira completa, em todas as áreas. Esse jugo, conforme disse Agostinho, deve nos elevar aos céus e não nos derrubar por terra. Tem como objetivo nos libertar e nos deixar mais leve, aliviar o nosso peso, que nos dificulta muitas vezes continuar. Entende? O que ele requer de nós, irmãos, é muito pequeno em relação ao que ele fez por nós. Porque ele quer apenas obediência, confiança e fé na sua obra sacrificial da redenção. É isso que ele exige de nós. Lá no Antigo Testamento, quando foi estabelecido os sacrifícios como uma forma de aplacar a ira de Deus contra o povo, lembra disso? Então, o sumo sacerdote, por exemplo, anualmente, ele fazia a propiciação, que era um sacrifício em favor de todo o povo. Né? Então, a gente sabe do processo, né? Quando a gente vai analisar e estudar a questão do tabernáculo, né? O caminho que ele faz. Então, ali tem todo um contexto que acho que agora não daria tempo para explicar. Mas o sacrifício era feito para perdoar os pecados, né? Para aplacar a ira de Deus contra o povo. Só que também tinha o sacrifício que era feito de maneira individual. Só que chegou uma época que isso virou rotina, porque o povo ia lá, pecava, pequei, vou matar um animal, está tudo certo. E Deus ele fala, né, para um dos profetas, não me recordo agora qual é, mas ele fala assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu quero obediência. É só isso. É só isso que Deus requer de nós, obediência. O que Ele requer de nós é tão simples, irmãos. E o trabalho do Espírito Santo, ele tem por finalidade nos ajudar com este jugo de Cristo, já que Ele nos conduz para longe do pecado. E Ele nos direciona no caminho da vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele está nesse processo, nos ajudando. Entende? Assim os cristãos, eles tornam pessoas mais dotadas de coragem e confiança para enfrentar este mundo hostil e suas tribulações, entendendo que o sofrimento terreno, ele é momentâneo e passageiro. Tudo isso vai passar um dia. Jesus, após descrever a si mesmo como manso e humilde, ele convida a todos que desejarem vir até ele descansar. É isso. Os que estiverem cansados, em especial sobre o peso do pecado, descobrirão que Jesus é o alívio que eles precisavam para continuar. Jesus Cristo veio para nos salvar, irmãos. E o cristianismo, ele nos prepara para que com Cristo possamos resistir o mundo e as suas adversidades até a sua volta. Então não é simplesmente para a resolução dos meus problemas, não. Tem algo muito maior por trás disso. Jesus ele não veio mudar circunstâncias, entenda. Jesus não veio mudar circunstâncias. Ele veio mudar você. Jesus se importa muito mais conosco do que com os nossos problemas.
Tudo que Deus permite que passamos tem por objetivo fortalecer a nossa fé, reforçar as nossas estruturas. Entende? Porque isso vai ser útil em algum momento da nossa vida, porque Deus sabe, Deus tem um propósito para cada um de nós. No momento certo, isso que nós estamos passando e que é permitido passar, vai ser útil. Vai ser útil, de alguma forma. Então que eu e você, irmãos, nós venhamos aceitar o convite de Jesus. Que nós possamos aceitar o convite que Jesus nos faz, de ir até Ele. Vinde a mim. De deixarmos ser guiados por Ele. Tomai sobre vós o meu jugo. E confiar nele, no seu governo, para que nós possamos encontrar descanso. Lembre-se que, se você quiser, não precisa carregar esse fardo. Vá até Ele e troque por um mais leve. Porque Ele está disposto a fazer isso por você. Na verdade, o que mais nós precisamos carregar, irmãos, não é fardos de problema, é a presença de Deus. É isso que nós mais precisamos carregar. E carregar Jesus é muito mais leve do que todo o fardo que carregamos. Confiar nele é descansar, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Só assim, irmãos, nós desfrutaremos de uma vida de paz e alívio. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a viver dessa forma, confiando no Senhor. Que nós possamos nos aproximar dEle cada dia mais, para que a gente possa conhecê-lo de uma forma mais íntima, que nós possamos confiar de maneira a deixarmos ser conduzidos por Ele, e que nós possamos confiar nele, para que nós possamos encontrar o descanso que nós precisamos. Não é isenção de problemas, mas é paz em meio à guerra. Amém, queridos?